Olá, hoje eu vou falar sobre a série de coincidências entre o meu e-book Curupira Procurado, uma ficção de 2016, e a série Cidade Visível, lançada em 2021. Bom, esse vídeo eu quero falar mais sobre a questão estrutural, as minhas ideias estruturais do livro que eu reconheci na série. Dentre elas, eu queria falar primeiro do meu e-book, Curupira Procurado, que está disponível pela Amazon.com desde 2016. Esse e-book, basicamente, a história do Curupira Procurado é há uma trégua depois da ditadura militar, em 1979, entre as guerrilhas urbanas, as guerrilhas de resistência, e os poderes, tanto do governo quanto a das milícias, das falanges, a das máfias que tomaram conta do governo, mas também é uma disputa entre o governo americano, que apoiou a ditadura de 68, 64, o golpe de 64. Então há uma trégua entre essas guerrilhas e o governo. Só que passa-se um tempo, essa trégua ela é rompida quando tem o nascimento de um curupira. A Luísa, que é uma Iara negra, que essa já é a segunda ideia estrutural. A primeira é dispor a história como um suspense envolvendo as lendas brasileiras. E inclusive no e-book eu já deixo claro que são episódios, episódio 1, episódio 2, episódio 3 e assim por diante, dando a ideia como se fosse uma série, isso já em 2016. Essa primeira lenda, que é a Iara, ela fica grávida, a Luísa, depois de muitas tentativas, ela fica grávida e nasce o Curupira. Então essa trégua entre os poderes, tanto os de resistência quanto os poderes opressores, do governo e das milícias, essa trégua se rompe em 2016. Enfim, essa é a primeira lenda, é a primeira coincidência que eu percebo, né, para além do suspense, da história de suspense envolvendo as lendas, a Iara. A próxima é uma lenda na cadeira de rodas. No meu e-book, a lenda na cadeira de rodas é um saci. É um saci que ele é proveniente dessa guerrilha de resistência da ditadura militar. E o saci envolve, né, a questão de arrancarem a perna do saci, enfim. Não é um ser que nasce com uma perna só. A reinvenção, né, de uma forma adulta foi que arrancaram a perna do saci. A próxima coincidência é o boto morto em contexto urbano. Há duas representações do boto no meu e-book. A primeira é o nadador olímpico, que em 2016, não sei se recordam, foi o ano de Olimpíadas. O nadador olímpico Nicolas Oliveira, ele é o boto. O poder que ele tem é ser um atleta veloz no que ele faz, né, na natação. E no mesmo capítulo, no mesmo episódio, eu falo sobre um boto que é o peixe, que vai ser servido, um peixe em extinção, diga-se de passagem, que vai ser servido em um almoço entre os políticos e os poderes corruptos, capitaneados pela minha cuca, que é a próxima coincidência que entre Cidade Visível e o meu e-book Curupira Procurado. Essa é a cuca. A cuca, ela, na minha história, ela é uma mulher, né, que é uma questão da propaganda originalidade da Cidade Visível, que colocou a cuca como uma mulher. No meu livro, ela já aparece como uma mulher sexy. Ela é herdeira de donos de uma mineradora e ela também é dona de um restaurante bar. Isso já no meu livro em 2016. A outra coincidência são as questões históricas, né?
as questões sociais, as questões históricas ao longo da história do Brasil. Então eu falo desde do processo de invasão, né, do Brasil, que vem com os bandeirantes desbravando e tudo, quanto à questão da escravidão. Foram minhas primeiras ideias de roteiro. Esse desenho, por exemplo, ele é de 1999. Aliás, eu gostava de dizer que todos os desenhos que estão aparecendo, toda a identidade visual foi concebida por mim. Ao longo de essa história do Curupira Procurado, eu venho amadurecendo essa ideia desde 1989. A primeira ideia de roteiro que eu tive foi em 1999, que é de onde vem esse desenho. E a segunda ideia de roteiro que eu tive, antes ainda, né, de publicar o livro, foi em 2002. O livro, né, quando amadureci essa ideia finalmente, foi publicado em 2016. Mas essas questões históricas, elas vêm ao longo do livro inteiro. Então eu falo da Guerra do Paraguai, falo da questão do coronelismo, né, do voto de Cabresto, falo da questão também da ditadura, questão das guerrilhas, né, das guerrilhas urbanas, e por aí vai. Até chegar em 2016, eu cito no meu e-book a questão do impeachment e de toda a corja responsável pelo reavivar a memória do Coronel Ustra e as falas, né, o Supremo com tudo, enfim. Então está no meu e-book, não está no Cidade Invisível, que pega de uma forma menos política, muito menos política e muito menos com relação à representatividade. Bom, a outra coincidência é uma citação. Realmente, essa frase, eles estão entre nós, aparece no meu episódio número 7, que chama Cartas na Mesa, onde eu falo toda a ideia de onde que surgiram esses seres, né, essas lendas. Tento fazer uma justificativa de como elas surgiram e como elas aparecem na história. E aí eu cito também o Lampião, Virgulino Ferreira, ele como um Fogo Fato, que é um outro personagem, né, da mitologia. Falo também, esse episódio 7, falo também da carta do Anchieta, né, do Padre José de Anchieta, que foi um dos primeiros a descrever o Curupira. É um dos poucos personagens, ele e o Boitatá, se eu não me engano, ele é um dos poucos personagens que realmente ele é citado, né, nas cartas portuguesas, nas primeiras impressões na invasão aqui do Brasil. Então, essa coincidência, né, de ouvir essa frase, eles estão entre nós, ocorre na Cidade Invisível, desde o trailer até desde o meu Curupira Procurado, no episódio 7, que foi publicado em 2016. Bom, a outra, a Cidade Invisível, fala só dessas lendas que eu citei até agora, né? Que é a Iara, a Cuca, fala sobre o Boto, e o Curupira, é claro. Só que no meu livro, além dessas lendas que são citadas no Cidade Invisível, também falo sobre o Boitatá, que no meu personagem ele é um dançarino de hip hop, e sobre a Mula Sem Cabeça, que ela é dividida em dois personagens, que são os irmãos gêmeos Davi e a Luna, que coincidentemente também há uma personagem chamada Luna no Cidade Invisível, que é mais uma coincidência. Bom, essas ideias estruturais, né, elas vão coincidir, né, entre a série e o livro, principalmente com o personagem principal, que é o Curupira. O Curupira Procurado, no caso do meu e-book, que é representado pelos elementos da natureza, né? O cabelo é vermelho, mas é um vermelho de folhas, lembrando o pau-brasil. A coisa do pindorama, né? Do primeiro nome das terras brasileiras. Ao contrário da Cidade Invisível, que reitera, reforça
a ideia do Curupira ser como se fosse um demônio, né, com fogo no cabelo, e já é uma ideia que é descrita tanto nas cartas do Padre José de Anchieta, em 1560, e quanto no livro Os Selvagens, que é do Francisco Gomes de Amorim, que também fala que o Curupira é um demônio. Então, essa questão da religiosidade para descrever o Curupira como um demônio foi a opção para o Cidade Visível, mas que na minha história ele é linkado com a ideia da preservação da vida, de gerar a vida, os poderes dele são focados nessa parte. Bom, então é isso. Esse vídeo é um vídeo para poder falar sobre essas ideias estruturais. Essas coincidências, né, é só também um questionamento, a questão da propagada originalidade do Cidade Visível. E eu termino falando que o Curupira Procurado é um livro disponível pela Amazon.com desde 2016. Ele foi feito depois de uma longa pesquisa sobre cultura brasileira, sobre as tradições, sobre os povos originários. Eu sou Leonardo Mendonça e este é o Curupira Procurado.